Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar sobre racionalização, beleza? Eu tenho certeza que é um assunto muito importante e que vai ajudar a gente a resolver vários problemas de matemática envolvendo radiciação, tá ok? Então eu vou tentar aqui, né, falar de forma rápida e simples aqui o que seria a técnica de racionalização, tá? Então vamos lá. O objetivo da racionalização, né, eu já deixei aqui, é eliminar números irracionais dos denominadores, tá? Então, diversas vezes, diversos problemas matemáticos vai aparecer para a gente opções ou situações ali em que nós veremos ali uma raiz quadrada no denominador, né? Ou então ali um número ali racional no denominador, e não é muito interessante trabalhar com esses números nos denominadores. Então, a técnica de racionalização, ela serve justamente para a gente poder eliminar, né, esses números irracionais dos denominadores. Então, a gente tenta basicamente ali achar uma fração equivalente, porém sem os números irracionais nos denominadores, tá ok? Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que apareça aqui em um denominador, assim, uma situação em que tenha um número dessa forma aqui. Ó. Vou dar um exemplo aqui. 1 sobre raiz de 3, por exemplo. Então, aqui a gente tem exemplo de uma fração em que no denominador apresenta um número racional. Então, a gente tem a raiz de 3 embaixo aqui. Então, um número tipo raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 3, por exemplo. Então, a gente vê que no denominador apareceu uma raiz de 3, então apareceu uma raiz de 5, raiz quinta, raiz sexta, sei lá. Então, o objetivo aqui nesse vídeo é justamente mostrar como que a gente faz para eliminar esse tipo de número aqui do denominador, beleza? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai falar do que seria o conjugado, né? Então, vou deixar aqui do lado aqui uma aba aqui para a gente poder verificar que é o conjugado, tá? Então, vamos entender um pouco o que seria o conjugado, tá? Vamos imaginar que nós temos aqui, ó, um número tipo A mais B, beleza? O que seria o conjugado desse número? De forma simples aqui, sucinta, o conjugado desse número, né, é o número aqui A menos B. Tá ok? Então, A mais B, qual seria o conjugado? A menos B. E A menos B, qual seria o conjugado? Seria o A mais B. Beleza? Então, qualquer número do formato A mais B, o conjugado vai ser o A menos B ou e vice-versa, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. E a gente vai usar o conjugado para poder estar eliminando aí, né, o número racional do denominador. De qual forma? Tá? Vamos imaginar que eu tenho um número, tá? Um número 2 terços, por exemplo. Tá, ok? Se eu pegar o 2 terços e eu multiplicar ele em cima e embaixo, tá? Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador ali pelo mesmo número. Então, vamos lá. Eu peguei 2 terços e eu multipliquei por k dividido por k. Tá? Então, é um produto de frações, onde eu estou multiplicando a fração 2 terços pela fração k dividido por k. O resultado não vai se alterar. O resultado vai continuar se mantendo os 2 terços. Tá, ok? Porque eu estou multiplicando um número no denominador que é igual ao número que eu estou multiplicando no denominador. Então, a gente vai juntar essa técnica aqui junto com a técnica do conjugado. Beleza? Vou dar um exemplo aqui. Então, vamos tentar aqui já calcular qual seria já eliminar de última forma. Vamos tentar eliminar já aqui um número racional aqui de um denominador. Vamos fazer um exemplo, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, ó, que eu dei no início. 1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3 é um número que não tem conjugado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar em cima e embaixo por ele mesmo. Então, vamos pegar aqui, ó. Qual o número que está embaixo? Raiz de 3. Então, vou multiplicar em cima por raiz de 3 e vou multiplicar embaixo por raiz de 3 também. Tá, ok? Então, 1 vezes raiz de 3, tá? Então, numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Tá? E raiz vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Nós já vimos antes que raiz de 3 ao quadrado fica somente o radicando, tá ok? Então, a gente tem raiz de 3 dividido por 3, tá ok? Então, a gente conseguiu transformar esse número aqui, 1 sobre raiz de 3, e virou raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3 é o mesmo número, é o mesmo valor que 1 dividido por raiz de 3. Vamos ver um exemplo agora utilizando o conjugado, tá? Então, vou dar um outro exemplo aqui, tá? Exemplo 2. Vamos utilizar esse outro exemplo que eu utilizei ali em cima. Então, eu tenho raiz de 2, tá? Dividido por 2 mais raiz de 3, beleza? Como que eu faço para poder eliminar essa raiz agora? Então, aqui a gente tem um caso de conjugado. Então, qual é a técnica? Eu vou multiplicar por uma fração, ok? E o denominador e o numerador dessa fração vai ser o conjugado do denominador da expressão que eu quero transformar. Então, qual seria o conjugado de 2 mais raiz de 3? Então, vou multiplicar em cima por 2 menos raiz de 3. E embaixo, vou multiplicar também por 2 menos raiz de 3, beleza? Lembra que eu estou multiplicando uma fração por um número numerador e denominador, em cima e embaixo pelo mesmo número, ou seja, não estou alterando o valor da fração, beleza? Então, qual seria o resultado aqui? O que a gente faria agora? Então, vamos multiplicar numerador com numerador, beleza? Então, tem raiz de 2 vezes 2 é 2
raiz de 2, beleza? Ficou ruim de chegar aqui, mas dá para entender. Então, 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes menos raiz de 3, a gente tem menos raiz de 2 vezes raiz de 3, beleza? E aqui embaixo a gente pode tanto aplicar o produto notável, né, que é o produto da soma pela diferença, ou vamos fazer aqui no passo a passo. Então, eu tenho 2 mais raiz de 3, que multiplica 2 menos raiz de 3. Então, 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes menos raiz de 3 é menos 2 raiz de 3. E agora, segundo membro aqui, raiz de 3 vezes 2 é mais 2 raiz de 3. E raiz de 3 vezes menos raiz de 3 é menos raiz de 3 ao quadrado. Então, isso aqui é menos raiz de 3, deixa eu falar aqui, ao quadrado. Beleza? Vou tentar aumentar aqui para não ficar difícil de enxergar. Tá? Então, resumindo isso aqui que eu escrevi aqui, vai ficar da seguinte forma aqui. Ó. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar 2 vezes raiz de 2 menos raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. Então, a gente tem raiz de 2 ao quadrado. Beleza? E no denominador vai ficar 4. Aqui, menos 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, a gente cancela, né? Então, dá 0. Então, a gente nem precisa colocar aqui. E sobra, então, o menos raiz de 3 ao quadrado. Então, menos raiz de 3 ao quadrado, a gente pode lembrar que o menos, ó, ele está fora do parênteses. Tá? Então, ele não está ao quadrado, somente o raiz de 3. Então, a gente tem raiz de 3 ao quadrado, a gente pode cancelar a raiz com o quadrado, sobrando somente o 3. Então, fica menos 3. Beleza? Então, essa é a expressão que a gente chegou. Podemos melhorar ela ainda aqui. Ó. Então, vamos lá. Então, aqui também, ó, raiz de 2 ao quadrado, fica somente o 2. Então, aqui a gente chegou com 2 raiz de 2, ou seja, 2 vezes raiz de 2, menos 2. Tá ok? 4 menos 3 é 1. Então, a gente ficou com 1 no denominador. Então, a expressão que a gente queria calcular no início, né, que era raiz de 2 dividido por 2 mais raiz de 3, né, nós conseguimos transformar essa expressão em 2 vezes raiz de 2 menos 1. Beleza? Então, a expressão que a gente racionalizou, nós vimos aqui que nós conseguimos tirar o número racional do denominador e conseguimos transformar em uma expressão mais fácil de trabalhar. Beleza? Então, vamos partir para o próximo exemplo. Próximo exemplo, então, né? Exemplo 2, nós temos aqui, ó, 3 dividido por raiz de 3 menos raiz de 2, tá? Então, vamos novamente aqui racionalizar essa expressão. Então, vamos pegar essa expressão, vamos multiplicar, então, pelo conjugado do denominador em cima e embaixo. Então, qual seria o conjugado de raiz de 3 menos raiz de 2? É raiz de 3 mais raiz de 2. Então, vamos ficar em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, raiz de 3 mais raiz de 2, beleza? Em seguida, eu vou multiplicar em cima as frações em cima e embaixo, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 3 vezes raiz de 3 mais raiz de 2, a gente pode deixar até o 3 em evidência aqui mesmo, fica 3 que multiplica raiz de 3 mais raiz de 2, beleza? O denominador, para agilizar aqui, eu já vou fazer o produtos notáveis aqui, a técnica dos produtos notáveis, que é o produto da soma pela diferença. Então, é o quadrado do primeiro, então, é raiz de 3 ao quadrado menos o quadrado do segundo, que é raiz de 2 ao quadrado, beleza? Se quiser, é só pegar, multiplicar aqui a técnica multiplicar aqui com a técnica do chuveirinho, né? Que você vai multiplicando aqui membro por membro, beleza? Mas aqui só para adiantar, eu vou aplicar aqui o produto notável. Então, raiz de 3 ao quadrado, né? A gente pode cancelar aqui, fica só o 3. E raiz de 2 ao quadrado, a gente cancela também, fica só o 2. Então, aqui embaixo, a gente vai ter 3, que multiplica raiz de 3 mais raiz de 2. E embaixo a gente tem 3 menos 2. Né? Então, resumindo aqui, essa expressão que a gente queria racionalizar ficou como sendo 3 multiplicando raiz de 3 mais raiz de 2, beleza? Dando continuidade aqui, né, um terceiro exemplo, e agora a gente vai ver a situação em que o índice, né, do nosso radical ele é maior que 2. E se aparecer um cubo, uma raiz quarta, né, uma raiz quinta, o que a gente faz? O processo é o mesmo, né? Então a gente vai continuar multiplicando a fração em cima e embaixo pelo mesmo número, só que agora a gente vai se atentar para um detalhe, né? Então a gente tem que fazer com que suma essa radiação daqui. Então, essa raiz aqui do denominador tem que sumir. Então, a gente vai multiplicar por um número que a gente consiga chegar de forma que a gente consiga cancelar essa raiz. Como assim? Vou fazer aqui que fica mais fácil de entender. Então, vou multiplicar em cima e embaixo, só agora por qual número? Aqui, ó, vou multiplicar por raiz quinta de 2 à quarta. Beleza? Em cima e embaixo. Por quê? Vocês vão entender. Porque se eu pegar e eu multiplicar raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 2 à quarta, olha o que vai acontecer. Então, 1 vezes raiz quinta de 2 à quarta fica raiz de índice 5 de 2 elevado à quarta potência, beleza? E agora aqui embaixo, ó, se eu pegar raiz quinta vezes raiz quinta de alguma coisa,
a gente pode juntar dentro do mesmo radical, beleza? Então eu vou ter raiz quinta de 2 vezes 2 elevado à quarta. A quarta potência, beleza? Então o 2, qual é o expoente do 2? É 1. E qual é a propriedade de potência, né, da multiplicação aqui? É que a gente pega a base, repete a base e soma os expoentes. Então aqui em cima a gente vai repetir, beleza? Então a gente tem raiz quinta de 2 à quarta. E embaixo a gente vai fazer o seguinte, vai repetir aqui o índice 5, certo? 2 elevado à primeira potência vezes 2 elevado à quarta potência, a gente repete a base da potência, que é o 2, e soma o expoente, que é 5. Então, aqui tem outra propriedade que a gente já viu, né? Raiz quinta de 2 à quinta, a gente cancela o raiz com a potência, né? Raiz, né? Vou botar aqui, ó, um exemplo aqui, ó, raiz n de 2 elevado a n, a gente cancela a raiz com o expoente e fica só no próprio 2. Beleza? Só um exemplo. É o que a gente vai fazer aqui. Então, esse raiz de 5 aqui, raiz quinta aqui de 2 elevado à quinta potência, a gente cancela. Então, fica como resultado raiz de índice 5 de 2 à quarta potência dividido por 2, beleza? Então, essa aqui é o resultado aqui da nossa expressão quando o índice é maior que 5. Então, essa é a técnica, maior que 5 não, maior que 2. Então, essa é a técnica que a gente vai utilizar para qualquer expressão que aparecer um índice maior que 2, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Se gostou, deixe seu like, deixe seu dúvida nos comentários, curta, se inscreva, compartilhe aí o vídeo para que a gente possa tá crescendo aí o nosso canal, para que a gente possa também estar levando aí o conteúdo ao máximo de gente possível, tá ok? Espera aí os próximos vídeos, que eu tenho certeza que virão conteúdos muito interessantes. E é isso aí, valeu, rapaziada.